Fala, frequentadores de enterro de todo o Brasil, tá começando o Podcrente mais ouvido pela comunidade terraplanista. Aqui nós vamos falar sobre cultura inútil, cultura pop, o que mais der vontade de falar neste programa de meu Deus. Eu sou Olga. Que é Hannah. Alex Torres. Eu sou Cauã e hoje a gente tá juntos e Shallow Now pra falar de teorias da conspiração. Vinheta. Essa semana a gente teve um advento triste, né, com a morte de Gabriel Diniz na queda do monomotor na segunda-feira. Só que assim, a morte dele gerou discussão em vários grupos que eu tô no Facebook de conspiração. Pela infeliz... São muitos grupos, é muito bom sinalizar que são diversos. Vários lá pros 10, 15, né? Mas assim, pela infeliz coincidência de que ele foi o quarto integrante da banda Cavaleiros do Forró a morrer em um acidente trágico demais. Os outros foram José Inácio Alexandre da Silva, Elisa Clívia, que eram ambos vocalistas, e um guitarrista chamado Edivan Paulo da Silva. Foram vítimas de acidente de carro. Em 2005, o ônibus do grupo colidiu com outro ônibus, causando a morte de Alexandre, Edivan e outras duas pessoas. E aí, em 2017, o carro que a vocalista tava, a Elisa, colidiu com um ônibus de forma brutal, levando ela a óbito. Então, assim, é impossível não relacionar as coisas, porque foram todos acidentes muito trágicos, eles estavam na flor da idade, assim, desabrochando sucesso e tal. E aí não dá pra não pensar se é uma infeliz coincidência ou uma grande conspiração. Ou uma necessidade de um descarrego, de uma coisa assim, de repente. É um negócio de uma maldiçãozinha ali, quem sabe talvez. Vem cá, Não sei. afeta o Aviões do Forró também? Se Deus quiser. Errado, muito errado agora. Falando em gente famosa, tem toda aquela conversa de que uma galera que morreu, não morreu de verdade, né? Começando pela Biridim. As imagens das câmeras... Peraí, quem é? A Biridim, famigerada Biridim. Who's porque é mais back? novo. As imagens das câmeras... Michael Jackson, Alex. Pra quem não entendeu, né, também. O negócio todo começou porque as imagens das câmeras da casa dele sumiram e o enterro foi com o caixão fechado. Bastou isso pra galera botar muita fé que o Michael Jackson quis fugir das dívidas e do caos da fama. E pra todos os efeitos, ele tá vivo num terreiro do Ceará. Tem várias acho fotos muito dele provável, vivo, né, entre inclusive. aspas. Tem foto, tem vídeo, Tem um vídeo áudio, incrível tem dele em tudo. Paris. Vocês já viram esse Saindo de vídeo? uma loja. Sim. É, ele todo branco, Com a- mais pálido, com a luva branca assim, um óculos enorme na cara, tá em segurança do lado. Eu já vi... Eu já vi, tipo, uns que tem uma pessoa de burca, eles, Michael Jackson. Uma pessoa completamente tapada, Michael Jackson. Quando ele morreu, eu era pequena, mas assim, na minha cabeça foi uma coisa assim, muito inexplicável. Eu precisava saber a verdade por trás. Eu virava à noite vendo conspiração desse homem. Olga, você é uma criança muito perturbada. Ah, Até hoje, né? Ela até hoje. Ela é uma criança perturbada até Ah, hoje. Você vê pela estatura e pela coisa do mental mesmo. Oh, que pega. Não, com certeza. Enfim, tem outro rei da música que muita gente duvida da morte, o rei da apropriação cultural. Elvis Presley, no caso. Tem até uma sociedade que se encontra anualmente desde a morte oficial dele, só pra ficar teorizando e discutindo. Ainda estão vivos? Sim, essas pessoas. será que tem uma filiação com alguma coisa aqui de Salvador? Não? Não? Tudo bem. Há interesse, Olga? A gente sente que sim. Pra eles, o Elvis forjou a Útil própria Elvis. morte pra fugir da fama também. E depois reencarnou no outro Elvis, que é o quê? O macaco do latino. Morreu também. Foi, então Agora agora ele morreu. realmente morreu. Agora acabou mesmo. Será? Também tem a famigerada Mary Monroe, né? A Marilyn Monroe, que oficialmente morreu por ingestão de comprimidos, mas o estômago tava vazio, então surgiu uma suspeita de assassinato. Rolou investigação, não deu em nada, mas muita gente duvida desse suicídio dela. Principalmente porque ela tinha um envolvimento com a classe política, um caso ali com Kennedy. E também surgiram... Ritmo ali. Exato. E recentemente surgiram os documentos que dizem que ela muito provavelmente fez um aborto de um filho do Kennedy. Então muita gente acha que a família Kennedy quis calar ela de alguma forma. Mais uma coisa envolvendo a família Kennedy. Olha aí, a gente tem material pra fazer um podcast Só da família Kennedy. Detalhe, Meu é amigo tio, Cauã, é cunhado. inclusive, tem um texto ótimo sobre a irmã da... Ah, sim, a irmã do Kennedy. presidente Kennedy, que foi lobotomizada, tadinha, bichinha. Foi o quê, velho? Lobotomizada. Que porra é isso aí? Arrancaram um pedaço do cérebro dela porque ela era, tipo, espivitada e uma pessoa feliz. E aí achavam que ela podia atrapalhar a carreira política dos irmãos homens. E aí o paizinho foi lá, amarrou ela dentro de um Numa hospital, numa maca, e deixou o médico arrancar o pedaço do cérebro dela. Ela É bacana ficou que com no final das idade mental 2 contas, Sim. o destino tratou de atrapalhar a carreira política deles, né? Todo mundo morreu. Pra muita gente é difícil de acreditar que um cara tão miserável como Hitler se matou, né? Por medo de inimigo. Então tem até jornalista afirmando que ele fugiu pra Argentina. Um outro pessoal achando que ele foi pra base secreta na Antártida. Ele veio pra cá, isso sim. E até uma galera que pensa que ele tá morando no lado obscuro da Lua, que aí eu já boto um pouco mais de fé, que pra mim tem um pouco mais de sentido. Faz um pouco mais, né? Negócio Né? do vanguarda. Saiu um livro, uns anos atrás, aqui no Brasil, chamado Hitler no Brasil, Sua Vida e Morte, que diz que ele, na verdade, fugiu pro Mato Grosso e morreu lá
lá, em 84, procurando um tesouro usando o mapa que o Vaticano deu pra ele. Ou seja, uma história toda mirabolante. Que um escritor, uma jornalista brasileira escreveu. Chama Simone Guerreiro. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Vaticano deu um mapa do tesouro pra ele pra no Mato Horrível. Grosso. Exatamente. Ah, mentira isso, né, velho? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que ele tá no terreno no Piauí junto com o Michael Jackson, pelo amor de Deus. Pior. Esse velho que eles conseguiram a foto, que pra ela é o Hitler, ele morreu casado com uma mulher negra. Então ela diz que foi, tipo, o grande disfarce dele, casar com essa senhora, pra ninguém suspeitar que, na verdade, ele era um grande nazista. Que empenho, né? E tava procurando um tesouro, ou seja, se empenhou bastante ali, né? Se esforçou bastante, felizmente não adiantou, parece que não encontrou esse tesouro aí. Às vezes acontece o contrário também, da pessoa tá viva e criarem uma teoria dizendo que não. Um ouvinte ligou pra uma rádio em Detroit e deu uma zoada dizendo que tinham encontrado sinais de que o Paul McCartney tinha morrido. Como era o auge da bitomania e qualquer coisa deles virava notícia, o Paul precisou até interromper as férias pra falar, calma, pessoal, ainda tô vivo. E aí, casou que o Paul tinha sofrido um acidente de carro e a turnê da banda tinha parado, porque eles, infelizmente, não conseguiam reproduzir a coisa do som, né, que tinha no disco, porque era tudo muito remixado, muito cheio de loucura. E aí, por isso, eles pararam a turnê. E aí, casou com essa coisa da pseudo-morte dele. E aí, muita gente acreditou que parou a turnê, por quê? Porque ele tinha morrido e tava caçando um substituto mesmo, um sósia, pra botar ali no lugarzinho dele. Peraí, é mentira? Não, verdade mesmo. Ah, pô, tá A acreditando. Avril Lavigne verdade, eu também fui no show tem dele, mas- a mesma Era, teoria. ele era holograma. Exato, o Paul McCartney é quase a Avril Lavigne dos anos 60. Inclusive, acho que ele tem uma mecha rosa escondida ali no meio. Tem sim. Eu acho Eu vi de interessante. perto. Minha amiguinha Olga já foi no show do Paul McCartney, ela pode falar aqui É, mais pra estava gente. falando aqui pra Alex que é holograma. É que nem a Hatsune Miku, sabe? Vocaloid, que fica holograma assim no palco. Pronto, é igual. Mas tem várias teorias. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2 aqui, num possível futuro aí, programa. Parte 2 só de artista. Não é só de artista. Tem muito, tem muito. O Bin Laden mesmo, tem uma galera Ele tá que acha que ele escondido. não morreu de verdade, Sabe que ele tá onde? sob custódia dos Estados Unidos. Ou que ele morreu No antes. Piauí, num No terreiro. terreiro. Exatamente, tá lá. Tem essa história toda de que Bush continuou com a mentira só pra continuar instigando a indústria bélica dos Estados Unidos e que, na verdade, Bin Laden morreu há muito mais tempo. Porque a gente sabe que é mentira, até porque depois ele virou MC de funk aqui no Brasil. Você percebe que quando ele chegou aqui, ele se alimentou melhor, né? Exato, pegou um problema ali de tireoide e foi uma loucura. Mas eu acho engraçado que, tipo, até isso acontece com o Bin Laden, né? No caso, o terrorista, não o MC, logicamente. E também aconteceu com o Saddam Hussein. Tem gente que fala até hoje que Saddam Hussein não morreu, apesar de que foi gravado ao vivo a morte de Saddam Hussein enforcado. E o pessoal fala até hoje que é mentira, que quando ele foi enforcado, os pés dele estavam no chão. E que mas tá vivo até hoje aí. É muito comum, né? As pessoas não querem acreditar. Você quer continuar vendo até onde vai a Você quer história continuar dele. acompanhando, não tem mais história, Não tem mas você mais, quer. mas você quer. E aí No cria caso as do Bin conspirações. Laden, eu fico mesmo com a minha cabeça aqui um pouco embasbacada, porque é muito suspeito. Tipo, o helicóptero que usaram pra atirar nele foi explodido logo depois. Tô um pouco louco com isso também. Você já ouviu falar dos reptilianos? Cala a boca, Alex. Para de dedurar Revelando minha segredos das nossas amigas aqui ao vivo. porra. Oh, meu Deus, esse negócio vai Algo já lá. sabia. Uma coisa muito legal dos reptilianos é que a maioria, quando infiltrada entre os humanos, eles assumem formas de pessoas brancas, ruivas e de pressão baixa. Ou seja, Olga Maria, tu foste descoberta mesmo. Tira a capa. Só tem um problema, né? Que Olga não é ruiva de verdade. Que a gente saiba. Não é ruiva de verdade. Será? Tá vendo alguma raiz preta aqui? Tô. Aham, tá surgindo, tá surgindo. Tá surgindo, tá na hora de voltar pro salão. Depois que eu me assumi reptiliana pra sociedade, é difícil, porque as pessoas falam, eu gosto de mulheres naturais. Aí se eu tiro o disfarce, ai meu Deus do céu, o que é isso aqui na minha frente? Mas não, Um cágado. Agora Ninguém quer ir pra cama com crocodilo, né, Olga? Pô, é foda. Ah, pessoas crocodilo que- não, jacaroa, Ah, calanga. calanga é foda. Rapidão, 2 altos aqui. Ô, produção, que porra é essa, velho? Raimundo, É, pai, Raimundo. Vixe. Raimundo tá no Facebook. Raimundo, aqui, ó. na moral, sai do pão de Rubê, por favor. Pode no mercado, velho. Tá maluco? velho? Que X-Vidas. Sai X-Vidas, Raimundo. nosso diretor um pouco entretido, hein? E ele cancelou meu retorno, velho. Vendo filme Next Video, né? Desgramado. Tá funcionando. Tá funcionando? Bem baixinho ali, bem lá no coração. O meu também, eu tô vindo aqui. Manda eu matar pessoas. Não, Deu na rádio aqui, parece. Sua Ô, cabeça. virou voz. É a voz. não é esquizofrenia. É, com certeza. Enfim, basicamente, vamos voltar pros reptilianos aqui, né? Que a gente tava falando de Olga. Agora. São personagens de uma popular teoria da conspiração que defende a ideia de que as maiores celebridades e líderes mundiais, entre eles Rainha Elizabeth, Que pra mim é verdade, com certeza. Puta, Todo mundo mas sabe. Por Todo que essa mundo sabe que ela desgraçada- matou a Lady Di. Todo mundo sabe. Eu vi, eu tava lá. essa Eu era desgraçada não Lady Di. morre, velho. Ela é, véi, essa mulher tá Eu aí, vi né? uma thread no Twitter de quantos presidentes ela já Véi. viu, sabe? Ela sai É fotinha com muito, todo véi. mundo. Das duas, uma, ou ela é um reptiliano ou Highlander. Rainha Elizabeth, Bill Clinton, Barack Obama e até o Papa Francisco
seriam descendentes de criaturas de outro planeta capazes de adotar a forma humana. Não, o Papa Francisco é o Palpatine de Star Wars. Segundo os conspiradores, os reptilianos atuais pertencem a uma sociedade secreta chamada A Elite, que agora virou série na Netflix, Exatamente, você pode acompanhar esse documentário aí, é importantíssimo. e seriam responsáveis por controlar a Terra. Existem duas explicações sobre a origem dos reptilianos. Uma defende que eles evoluíram no nosso planeta mesmo, se mandaram da Terra assim que desenvolveram a tecnologia necessária para fazer viagens intergalácticas e voltaram para cá há alguns milhões de anos. Outra explicação seria que os reptilianos são oriundos de um mundo localizado na constelação de Draco e eles teriam vindo à Terra há milhares de anos e convivido com os humanos até que, por alguma razão misteriosa, saíram de cena e passaram a viver secretamente entre nós. Esses seres começaram a acasalar com os terráqueos e, com isso, alteraram o nosso DNA. Os alienígenas teriam limitado a nossa consciência e nos convertido em criaturas mais facilmente controláveis, além de fazer com que os humanos se tornassem incapazes de usar toda a sua capacidade cerebral. Muito inteligente eles não são, até porque para vir pra Terra... O massa é que eles se alimentam de carne humana, né? A gente sempre entra no negócio do canibalismo. Gente, a gente tem que mudar isso aí, viu? O Tá negócio de- começando a ficar... O negócio de comer preocupante. carne de gente é uma coisa que a gente já vê, a gente olha pra alga, a gente já vê que ela tá seca ali no canto. Menino. É a falta. De acordo com os conspiradores, os primeiros híbridos de reptilianos com humanos eram considerados como semideuses no passado e seriam os responsáveis por fundar as antigas civilizações da Mesopotâmia, Babilônia e Suméria, entre outras. E também fez a chácara do Piauí, que a Olga tanto gosta. Os reptilianos foram se espalhando e fundando as famílias reais que existem no mundo. Com isso, os reptilianos conseguiram conquistar posições de controle em todos os países, criando uma espécie em rede global que funciona como prisão na qual a humanidade vive sem se dar conta. Como se o controle mental fosse pouco, essas criaturas ainda teriam contaminado a água, o ar e os alimentos com substâncias que tornaram a população mundial preguiçosa e burra. É o nosso caso. Eu sou o próprio reptiliano. É, porque eu tava lendo aqui que tem características que dá pra ajudar a identificar os reptilianos. Eu tava rindo por um motivo muito simples. Eles falam as características, mas eles falam, mas eles podem mudar. É, claro. Sabe, tipo, Pode É mudar. igual a signo. Tipo, a pessoa de tal signo é muito forte, muito decidida, mas às vezes ela pode ficar um pouco balanceada e pode não saber o que fazer. Eles possuem olhos penetrantes, que são olhos verdes, castanhos e às vezes azuis, ou seja, as três cores Ou que... seja, Naturais. Mas também podem mudar de cor, porque se aparecer alguém com olho amarelo aí, a gente pode dizer que é reptiliano também. Segundo os conspiradores de plantão, aparentemente, os reptilianos consideram o cérebro humano, especialmente as glândulas pineal e hipófise, uma iguaria e preferem devorar as criancinhas, já que seus corpos ainda não estariam contaminados como os dos adultos. Controle de natalidade, né, galera? Assim que fazemos. Os seres que habitam a quarta dimensão também se alimentam das nossas energias negativas e são especialmente fãs de emoções como medo, ódio, ciúmes e ira. Olga, você é quase que uma... Entendi. É uma tendência deles aí. Quase um restaurante. Assim, não tem só reptiliano, tem muitas outras coisas aí também de espécie alienígena, mas que... O que eu vou falar agora? Ah, é? É. Ah, legal. O chupacu de Goianinha. Mentira. Eu não sei por que não é pergunta. Ah, não, Prazer, sou eu. chupacu, meu não. No cu... Não, mas enfim, não é bem o chupacu de Enfim. Goianinha, mas Que poderia... bom! Vai que é tua, Ana Farias. Poderia ser. É o ET Poderia ser, mas eu não fiz essa Postinho pesquisa ainda. conhecimento. Então, eu vou falar sobre a teoria do ET de Varginha. Todos aqui conhecem, né? Já conhecem, eu não vou explicar. Mentira. No dia 20 de janeiro de 1996, as estudantes Kátia Andrade Xavier, de 22 anos na época, e Liliane Fátima Silva, de 16, e sua irmã Valquíria Aparecida, de 14, depararam-se com um animal estranho agachado próximo a um muro. Poderia ser um gato, mas não acho. Podia ser um vizinho um pouco problemático. Talvez. Assustadas, elas correram e gritaram. Elas apontando o OVNI no canto. Sim, eu amo que tem essa foto das três meninas apontando onde elas avistaram o E OVNI. não tem Nada, um monte de mato. e a foto parece muito a capa de disco indie. Véi, é o meu sonho. Eu queria muito ter talento musical e usar aquilo pra caralho na minha vida, por vários Com nada. a cara séria. Eu não tô nem olhando pro lugar, tô olhando pra câmera. Ótimo. Eu vi, hein? O ET de vagina tava ali, hein? Eu vi. De vagina. Exatamente. Vai ter sapatão. Ai, Exato. Na manhã do mesmo dia, diversos telefonemas para a polícia informavam que um bicho esquisito rondava a região. O que eles disseram foi que tinham 2 ETs com cerca de 1,5 metro de altura. Olga de novo, pelo amor de Deus. Ó.
Tá em todas, meu Deus do Olha, céu. menina. Foram vistos por populares de Varginha. Após os telefonemas, a dupla foi caçada e capturada por gente do governo. É, A né? imagem deles correndo dos agentes do governo é muito boa, Meu velho. Deus do Puta céu. merda. Na madrugada do mesmo dia, sem ter se comunicado com as 3 meninas que tiveram contato com um dos ETs, o casal de trabalhadores rurais, Oralina Augusta e Eurico Rodrigues, afirmaram ter visto um OVNI. Então, as investigações foram comandadas pelo ufólogo Birajara. Grande Ubira. Ele concluiu que enquanto a primeira criatura foi lançada numa rede e era levada para a escola de sargentos, a segunda fora capturada no braço pelo policial militar Marco L. Xerezi. Devido ao desconhecimento e à falta de cuidado, o policial Marco morreria sobre dores lancinantes 3 semanas depois. A dor lancinante foi, no caso, o cara que capturou o ZTzinho. Exatamente. Exames de sangue teriam revelado 8% de substância tóxica não identificada. Era quem? O Carlinhos Maia? O que? Realmente, criaturas de Chernobyl. Como é o nome daquele casal recém-formado? É. Irmãos. A polícia afirmou que Marcos sequer estava de serviço naquela noite. O cara que prendeu o braço, pá. É claro, né? Mas a informação é negada pela família do rapaz, ou seja, a família disse que ele estava, o policial disse que não estava. Ou seja, Mentindo, né? segundo os ufólogos brasileiros, a criatura capturada pelo PM morreu naquela mesma noite e foi levada em comboio militar à Unicamp. Ou seja, deve estar lá, né? Vocês dão uma É hoje. procurada. Em conserva. A profissão dos meus sonhos é ser ufólogo. Tu passar a tua vida estudando coisa que não existe de verdade e teorizando em casa. Chegou pra tua uma mãe. informação Da produção da aqui, né? produção que os americanos levaram. Lá, o legista Fortunato Andan Também, né, Miss? Eu tenho um povo com nome ruim nesse negócio. teria comandado uma autópsia Tu chamou Ave histórica. Maria, velho. Palhares sempre negou O que é um Wendell? É o Wendel Cauã. Eu tô tentando Agora, melhorar, né? mas ufólogos dizem ter conseguido algumas informações. ela tá concentradíssima, ele tá aqui zoando o nome do outro. Ó, pera aí. Ah, minha amiga Ana Faria. Não quero mais. Ah, tá bom. Eu não... Não quero mais te amar demais. Uma homenagem à nossa amiga Ludmilla aí, que realmente Assumiu tá... o seu namoro com... Essa música aí, ela tava presa no meu deserto porque ela é lésbica! Então, voltando Vai, continua aqui. aí. Vai. Durante a autópsia, eles conseguiram algumas informações sobre o nosso alien. Que teria 3 dedos, língua preta e comprida. Eu conheço pessoas E a normais pele que são marrom assim. é viscosa como se tivesse óleo. A falta da higiene Haveias pessoal. roxas saltadas na região do pescoço e os olhos vermelhos não têm pupila ou íris. Então, no caso, seria uma pessoa que usou cocaína. Exato. A Cracolândia tem 15 ET de vagina. Essa eu não entendi os 3 dedos, é o Lula. Cocaína. Exato. Minha amiga Hannah interpretando a Bruna Marquezine, o mestre da Piracanju. Pô, vai. Então, o ET de vagina não possui mamilos, umbigo nem órgãos sexuais, mas em compensação, No a nome- mãe natureza lhe concedeu 3 chifres no cocuruto. Importante. Peraí, como é que é, pai? 3 chifres do cucuruto. E é assim, Cucuruto no cabe da Né, cabeça. é com né? Aham. temos o caso de Roosevelt. Presidente dos Estados Unidos? Não, um ET mesmo. Ah, tá. Presidente. Peraí, o nome do ET é Roosevelt? Não, é a Qual? cidade Era que Claudinei, mas ocorreu... a cidade era Roosevelt. Então, no início de 1947, diversos moradores da região rural de Roosevelt, nos Estados Unidos, afirmaram ter visto luzes esquisitas sobrevoando seus ranchos. Após uma noite de tempestade, o fazendeiro Mac Brazel encontrou destroços de um metal próximo às ovelhas em sua propriedade. A Força Aérea, convocada poucos dias depois, divulga para a imprensa que é a queda de um disco voador. Horas depois, a história é outra. São restos de um balão meteorológico. O que torna o incidente em Roswell o mais importante do caso da ufologia mundial não é o disco voador, e sim o que estava dentro dele. 4 legítimos ETs, cinzas sem roupas e pequenininhos. Ô, Olga. Tudo de novo, garota. Tá em tudo, né? Termina de ler. Mas com cabeças e olhos enormes. Poxa, ó. Temos aqui um ET. Participativa. Participativa, né, garota? A funerária local recebeu um pedido de 4 pequenos caixões e um funcionário teve que dar explicações sobre como conservar seus corpos. Ou seja, é meio estranho, né? Um caixãozinho pequenininho. Por que você acha estranho? Talvez um anão. Por isso é um bebê. Talvez fossem 3 anões de programa de auditório do SBT lá De dentro. restaurante de comida mexicana. Exato, que foram implantados dentro desses discos. Décadas depois, a teoria de Roswell sofreu um baque quando um suposto filme da autópsia dos ETs foi exibido na televisão do mundo inteiro. Eles exibiram mesmo? Eles exibiram. Será? Putz. Encontraram erros grosseiros no filme, constatando ser uma fraude. A gente voltou pro filme da banda Queen?
Ó, cuidado, viu? Os ufólogos acharam que era um complô e que a filmagem foi feita com bonecos apenas para desacreditar a veracidade da história. Ou seja, a gente foi desmentido e aí o cara desmentiu a desmentir, entendeu? Exatamente. Você tem que acreditar. Eu gosto que o teorista, ele é, antes de tudo, um corajoso. Ele é um cara de fé. Chato. Insuportável. Véu. Exatamente, Clássico. Tá vendo? Quanto ao desmentido da Força Aérea, ele soa patético aos ufólogos. Como os militares confundiram um balão com uma nave espacial se tiveram dias para examinar? Eis um questionamento. Segundo o fazendeiro Brazel, os destroços de metal encontrados não eram como os exibidos mais tarde. Ao contrário, eram esquisitos. Se um pedaço fosse amassado, ele logo retornaria ao formato original. Além disso, suas ovelhas não quiseram nem saber de chegar perto daqueles pedaços brilhantes. Se a ovelha não Tá quis saber, vendo? é porque é verdade. então Aí é verdade. Uma a Dolly falou, é prova verdade. irrefutável, pelo menos para o fazendeiro, de que se trata de uma coisa de outro mundo. Nesses documentos que vazaram do Wikileaks aí tem o quê? Um mês? Que eles vazaram um tera de informação? Sim. Tem sim. muito arquivo. Se você tiver muita paciência, você acha. Mas assim, eu achei tipo 2 e aí desisti. Tem muito arquivo sobre pesquisa em relação às de extraterrestres que deixa muita ponta solta. E é bem interessante pra quem quiser dar uma olhada. Assim, tá fragmentado e tal, mas se o cara Vale a morrer, vai pena. sair o resto. E tem um democrata americano, político, John Podesta, não sei, que ele afirma com todas as letras que Hillary Clinton perdeu a eleição pra Trump por conta dos alienígenas. Eu vou deixar essa e a gente vai pro próximo tema, porque não dá. Boto fé com certeza. Tá, o site do governo federal do Brasil, inclusive, tem uma página só sobre os supostos avistamentos de OVNIs por civis e militares. Incrível. Quem quiser olhar, vá, por favor. Aquele negócio, pelo amor de Deus, vamos falar que aqui tem também pra ver se os americanos vão... Ah, porque... Nota, Trump, por favor. Nos anos 80, inclusive, teve um dia que ficou conhecido como Noite Oficial dos OVNIs aqui no Brasil, em que pelo menos 21 objetos voadores foram identificados Brasil afora. Mobilizou a aeronáutica e tudo. Podia ser só uns pratinhos? Podia, mas... Só um frisbee. Eram uns vagalumes. Frisbee, mas... Vários padres no balão. Agora vinha a hora que todos Puta esperavam. que pariu, não. Ou pelo menos só eu e Meu Cauã. Deus. Exatamente. Terra plana! Com vocês, Galileu Galilei. Assim, todo mundo sabe que... Todo mundo menos essa galera sabe que a Terra é É em formato de plana. geóide, né? Ah, tá. Assim, não é um círculo perfeito, porque tem as calosidades e tal, mas é um geóide. Não era uma rosquinha? Só que assim, apesar disso tudo, não é um dinossauro, amigo. Já falei isso com você, pelo amor de Deus. Ah, desculpa. Foco aqui, viu? Foco. Desculpa, tá me faltando estudo. A teoria de que a Terra tem um formato de um disco ganha cada vez mais força e assim... Eu não consigo, né? Vai só ser. Não dá! Não dá. Eu vou trazer aqui alguns argumentos que eles utilizam pra tentar provar por A mais B que a Terra é sim o formato de um disco e essa é a verdade absoluta. Você vai trazer o quê? Uma régua de plástico? Vai sacar aqui pra gente? Vou trazer um esquadro. Tem várias comunidades, pesquisando, eu encontrei, que compartilham teorias alimentando. Eles criam suas próprias teorias e, sabe, é um negócio muito estranho. Eu diria louco, mas é só estranho. Não chega a ser louco. Passou desse nível já. Tem um grupo chamado A Terra é Plana no Facebook. Específico, né? Que tem mais de 77 mil membros. Meu Deus E do desses membros, vários têm canais no YouTube fomentando a teoria. Vários. É uma comunidade incrível, gente. Fantástica. Eu recomendo que vocês entrem também. Não falem nada, porque se eles descobrirem um ar que você, Se você não é acredita, terraplanista... acabou. Vamos bater na porta da tua casa e te Vão. assassinar. Dos fatos, entre aspas, que eles trazem é que a Antártida, na verdade, é um grandíssimo paredão de gelo que serve de moldura para a superfície terrestre, para o disco de pizza. Ele segura a água dos oceanos para não cair. Ah, dá um abração. Dá um abraço assim, vem cá. Nos comercial da Coca-Cola não tem isso. Palhaçada. Para não derramar pro planeta de baixo, ó. Pra não derramar pano de baixo. O universo é um grande porta-CD. Exato. O acabou de definir Disco perfeitamente. do Calypso. Tem o CD da calcinha preta, tem a Terra. Embaixo do Cavaleiro do Forró. Eles dizem que o Tratado da Antártida, que no caso serviu para estabelecer a Antártida como um território neutro dedicado à ciência, na verdade existe para esconder o fato de que a Antártida está circulando a Terra. É exatamente isso. Eu acredito piamente. Eu também, eu tô começando a ficar convencida já. Segundo eles, a gravidade não existe. Meu Deus. Véi. Agora, ouça a explicação, por favor, ouça a explicação, porque é a melhor Meu parte. Deus. Só estaríamos presos ao chão por conta de uma força misteriosa que puxa a Terra pra cima a aceleração constante de 9,8 metros por segundo. A mesma que a gravidade. Que coisa, né? Menino. É como Eu se não quero tivesse feminismo, eu quero igualdade. Ai, copia meu trabalho, mas não faz igual, hein? Exatamente.
É como se a gente estivesse dentro de um elevador gigante preso no chão. Aham. Subindo e descendo, subindo e descendo. Exato. Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Quicando e rebolando, é isso aí. Mais um argumento, eu não tenho nem mais palavras pra definir tamanha atrocidade. Ele defende que o centro da Terra plana é o Polo Norte. Começa. Meu Deus do céu, é muito bom. Importante. Papai Noel acende tudo, Natal, capitalismo. Tá vendo? Exatamente. Eu tenho pra mim que quem criou essa teoria foi a própria Coca-Cola. Com certeza. Só tem os polar e o gordinho vermelho ali no meio. Exato. Gordinho vermelho não, gordinho vestido de vermelho. Código vermelho. Comunista! Que, enfim, o centro da Terra plana, no caso do Polo Norte, ele abriga uma montanha magnética que é responsável por atrair as agulhas das bússolas. E mais, pra manter o Sol, a Lua e as estrelas em volta do disco planetário, é como eles carinhosamente chamam nosso planetinha azul, né? Os terraplanistas chamam a atmosfera de atmosplana Oh, meu Deus. ou atmoscamada. Porque a Ou atmosfera, se você perceber, Tem esfera no... e isso aí afetou um pouco eles, ele não... Entendi. O Coisa que eles terraplanismo é frágil. abominam, é frágil. Aqui é masculinidade, menina, é loucura. Exatamente. Pra fechar um pouquinho assim o assunto, só porque se eu ficasse falando todos os argumentos que ele usa, a gente ia passar o dia inteiro aqui, todos iam ser uma merda, nenhum ia ser convincente. Vai, Olavo de Carvalho, manda. Eles acreditam que existe um domo ao redor da Terra. É o livro do Stephen King, que tá todo mundo vivendo no livro do Stephen King. É, com certeza. A justificativa é com essas exatas palavras. Protegendo-a de sei lá o que possa vir do espaço. Qualquer coisinha que vem. Aqui, quem já assistiu Thor? Quem já assistiu Simpsons, o filme aqui? Já, Exatamente. O já. Simpsons. O Homer descendo, né? E agora vai ter tu até a ponta, né? Espero quando eles chegarem lá, eles Vai, continuem eles estão remando. marcando mesmo. Eu quero ir junto. Bora. Eu quero muito ir junto, velho. Tomar uma cervejinha assim. E nosso amigo Alex, com cara de bêbado, acaba de voltar ao estúdio. Tava tinha se tomando a cervejinha retirado. com os terraplanistas, né? Cachaceiro, né? Você perdeu a melhor parte da Na teoria, verdade, com Alex. Cavaleiros do Forró. Hum? Com Cavaleiros do Forró. Por isso tá morto desse jeito, senta aí. Reunião espírita, né? Tem um rapper americano que recentemente declarou que ele tá disposto a gastar $200 mil lançando satélites pra provar que a Terra é plana mesmo. Boa sorte aí nesse caminho dele. Eu queria muito, velho. É sério mesmo. Muito sucesso. Sabe, tem imagem, tem tudo provando, mas assim, eu queria muito entender quem foi o primeiro cara que falou, não, é plano. Olha, era uma crença muito comum entre as tribos indígenas antes de existir uma crença científica de verdade, né? Agora a galera tem a desgrama do conhecimento, prefere realmente criar porque era uma quando não vez. se tinha, beleza, no começo podia achar tudo. Mas puta merda, né? Mas agora tu cria historinha aí Errar na tua uma cabeça. vez é o quê? Errar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 77 mil? Errar antes de Cristo é o quê? ok. Mas você errar em 2019, tendo um livro de ciência na mão, você já me Difícil dificulta tendo um um pouco. Google Earth na mão. Galera, tem também a teoria da Terra Oca, que eu boto muito mais fé. Já assistiram Viagem ao Centro da Terra? Ela foi inteiramente comprovada em Os Mutantes Caminhos do Coração, que pra mim é ali. A Agartha tá dentro da Terra. Os dinossauros estão ali dentro. Ao segundo sol, já ouviu o segundo sol da Cássia Eller? É daí que vem. Ao segundo sol da Terra Oca. As orbitais dos... Ludmilla, por que você tá chorando? Sim. Agora a gente trata de teorias políticas da conspiração e tem a nova ordem mundial, que é de uma galera que acredita num governo mundial totalitário, uns fundamentalistas cristãos sempre, né? Inclusive acreditam que esse governante seria o anticristo. Grande erro, né? Até porque Bolsonaro não consegue governar nem o Brasil. Imagine assumir o mundo todo. Para os grupos de extrema-direita que criaram essa teoria, maçons satanistas e iluminatis estariam diretamente ligados com essa nova ordem mundial. Estamos torcendo para que venha. Querendo, hein? Esperando. No aguardo. Falando em Illuminati, eles foram uma sociedade secreta da época do iluminismo, formada por intelectuais. Eles defendiam umas pautas tipo livre pensamento, igualdade de gênero, e eram contra a influência da religião na vida pública. Ou seja, se os teóricos estiverem certos, me chama. Não demorou, a igreja se sentiu ameaçada de algum modo, e os governantes também. Então se filtraram e acabaram com os Illuminatis, a organização toda. E mesmo muito tempo depois, os europeus ainda culpavam eles pelas revoluções que aconteciam. Esse medo dos Illuminati impregnou no mundo todo, e tem gente que acha que vários clubes privados que existem, são fechados até hoje, são fachadas para reuniões deles. O Brasil, inclusive, teve sua suposta própria versão do grupo. Para muita gente, a renúncia de Jânio Quadros foi de responsabilidade deles, porque o Jânio escreveu uma carta dizendo que ele estava renunciando por causa de forças ocultas. E aí a galera, Illuminati, com certeza. Um cara que governava com a vassourinha na mão e ninguém... Exatamente, ninguém Sabe, achava não esquisito. anda tonight, tá Detalhe, ligado? Jânio Quadros por si só já era figura exótica. Vai, Exatamente. vai, vassourinha. O negócio tava muito claro, que ele tava dando um susto na galera com a carta pra ver se o povo ia pra rua, né? Porque o povo vai pra rua por qualquer merda. Se o povo ia pra rua fazer uns protestos, tipo camisa do Brasil, com padre de borracha, pra ele ficar, Bater né? panela.
pra ele ficar, mas não rolou, infelizmente. Ele falou, vou renunciar, galera. Pois bem, vai pra tua casa. Acabaram jogando a culpa nos Illuminati, mas foi só a falta de capacidade do governo dele mesmo. A falta de panela pra bater também. Exatamente, acho que na época a coisa do inox não tava em alta ainda. Tramontina não tava, entendeu? Os padres de borracha também não estavam saindo da Le Biscuit como sai hoje. E aí, infelizmente, inviabilizou o protesto pró-Jânio e Jânio realmente foi afastado por Illuminati e todo mundo sabe disso. Falando em teorias políticas, eu queria trazer um adentro. adendozinho assim, só uma Pequena picada. introdução. Ah, não, eu Uma acho costada. que eu sei o que é. Eu quis É muito muito conseguir resumir importante. essa teoria. Mas assim, eu li 30 vezes e assim, se eu tentar resumir, vai ficar uma ponta de fora, vocês não vão entender. Então eu prefiro só jogar no ar e aí vocês pesquisam. A Segura. teoria mostra por A mais B que a volta dos Jonas Brothers Meu Deus, eu levará sabia ao que era impeachment isso. de Pô, Jair sério? Bolsonaro e a morte de Justin Bieber. Eu sabia que era isso, eu Olga. tô torcendo Também muito pra tem ser uma real. ponta que, no caso, a morte vai ser do Jair Bolsonaro. Essa é a parte que eu tô torcendo, mas... E que o impeachment seria de Justin Bieber. E quem vai ser responsável pela morte do Messias? Tandã. Vai ser a minha querida Danielle Jonas. Grande Danielle Jonas. Esposa de Kevin Jonas, dos Jonas Brothers. Kevin Jonas é aquele que ninguém liga, né? Ninguém liga pro Kevin Jonas. Pelo Não amor de fale Kevin é o do isso. cabelo cacheado? É ele Todos mesmo. eles tinham, não. O do Tinha meio. uma grande Um alisado. costeleta aqui. É o com cara de que tem uma cara de Gordinho. É o que não canta. Ele um canta gordinho, sim, velho. Tá né? maluco? canta? Todos os três cantam. É Jonas Brothers, não é Jonas cantor, vocalista e baterista, não. Enfim, eu vou largar aí. Tá no Twitter, uma thread incrível. Tem mais de 80 replies, assim, de coisa pra se ler. Então, Eu só queria deixar muito claro que uma das grandes influências pro tema de hoje ser teoria da conspiração era porque a Olga queria falar disso. falei, Se né? vocês amam seu cérebro e sua capacidade psicológica, não pesquisem isso. sim. Pesquisem sim. É muito importante. Ninguém ama o cérebro de ninguém. Vai mudar a sua vida, essa teoria. Você com gente que tem saúde mental boa, isso não existe mais. Cérebro nem existe. 2019, né, galera? Isso aí nem em moda tá mais. Se vocês acharam que a Disney ia ficar de fora dessa, né? Nosso queridíssimo canal de programas infantis, que agora é uma empresa grande pra cacete, também tá incluso nessa porra. As famosas fanfics, né? A primeira delas é que o Gaston, ele mesmo, da Bela e a Fera, ele matou a mãe do Bambi. Né? Tudo a ver. Depois da teoria da Pixar, que tem toda a conexão ligada ali no universo. Mas pior que a história da Disney faz sentido, elas não são tão A da ruins. Pixar faz realmente sentido. Tem umas pontas que tem que forçar um pouco pra... Não, mas a do Jonas Brothers também. Eu falei que eu aceitava? Não, só quero que o Messias vá com a Realmente missão não. dele. Só isso. Muitos fãs defendem que o Cervo, né, que aparece no começo de A Bela e a Fera, Que é a mãe do Bambi, Ah. que morreu no longa-metragem estrelado por seu filho. E aí, a gente falou da teoria da Pixar aqui, né? Uma delas, que a Abu, de Monstros S.A., também é a bruxa de Valente. Gatinho. Por quê, Nunca, velho? A Bu é tão boa gente. Nunca. Cara, existe Mas um... a bruxa de Valente é gente boa. E tem aquele lance da porta, né? Toda vez que ela passa por uma porta, ela desaparece. Ela a bruxa do consegue, Valente. consegue mudar o destino das portas. Tipo, se tem essa porta aqui, se eu quiser instalar o dedo, ela vai dar, sei lá, no Dique do Tororó, tá ligado? Ah, Então realmente, ela é a bruxa. Algumas pessoas acreditam que todos os filmes da Pixar giram em torno da obsessão de Boo pelo Sully, que é o... Gatinho! Tudo bem. dá. Acabou descobrindo como usar as portas de madeira para viajar no tempo. Isso a fez voltar no tempo e se transformar na bruxa de Valente. No filme do Valente, né, tem uma cena onde a bruxa do filme, ela esculpe o Sully, né? Gatinho? O Sully é o gatinho. Ah, Ela tem uma escultura do Sully e também do Pizza Planet. meu Deus do céu, o Que, negócio por tá sinal, Essa mesmo, plancha né? está em todos. Todos é a os chave filmes. para a conexão dos filmes. Exatamente. Outra delas é que o Peter Pan, ele mesmo, o menino que nunca cresce, é na verdade o psicopata. Tu de novo, né, Olga? Meu Deus do céu. Um menino 1,50m de puro ódio. Na realidade, ele mataria os garotos perdidos para eles nunca se tornarem adultos. Eu já li em algum canto que ele era tipo um pedófilo também. Que ele levava, que ele tipo enganava as criancinhas ali pra levar pra Terra do Nunca. A Terra do Nunca, na verdade, era um local para cometer impropriedade. De acordo com a nossa produção aqui, a Terra do Nunca era, na verdade, Mas é, né? Mas é a mesmo. Neverland O do nome Michael Jackson. Poxa, Michael Jackson, eu tô te defendendo, velho, porque eu sei que você tá aí em algum lugar do Piauí Nosso rezando famoso, por mim. nosso famoso biridim. Exatamente. Próxima teoria é a tração paralela entre o Peter Pan e o Michael Jackson. Se não tem uma teoria, teóricos da conspiração, fiquem ligados que vocês podem construir algo com relação a isso. Alô, Damares! Minha amiga Damares tá construindo vários. A parede toda cheia de fio vermelho ligando as provas e as evidências, assim. Tanto que o Capitão Gancho, né, e os outros piratas seriam pessoas que escaparam desse destino cruel. Tipo assim, eles eram pessoas que foram Crianças, aliciados pelo Peter Pan, Exatamente. mas que na verdade tiveram a felicidade de escapar. Uma grande rede de prostituição.
Teoria bem maluca, na verdade. Indo pra próxima teoria, em A Nova Onda do Imperador. Todos os animais falantes podem conversar entre si porque um dia já foram humanos. Ah, porque nos outros filmes da Disney? Não pode. Uma xícara Bambi, aqui conversando inclusive. com a outra, mas... Uma xícara que tem um filho. Não, pô, é um bully que tem um filho. Ah, uma xícara Que é seria a bizarro. xícara, na verdade. Uma xícara ter um filho seria ridículo, mas agora um bully ter um filho, pra mim, faz muito mais Faz sentido. todo O sentido. bully tem um filho que é a xícara. Ah, faz todo sentido. Inclusive, E qual tem o um buraco apoio do de bully? pé que é um cachorro. Menino, tome Qual é o cuidado. buraco do bully? Se você procurar, inclusive, no Xvideos, tem a reprodução inteira dos bully, como é que faz pra nascer a xícara. Não, literalmente tá metendo até no nariz, né? Só tem o nariz pra meter. Tem o de cima também. Às vezes ela tira o chapéuzinho e é ali a religião que ela vai receber as coisas. A quinta, né, que Elsa e Anna de Frozen não são irmãs de verdade. Já notou como Elsa é diferente dos seus pais e da Anna? Talvez seja negócio da adoção, né? Talvez uma Talvez dessas. seja o fato dela ter sido atingida por uma porra de gelo e ter ficado com o cabelo todo branco. Pois Talvez é, seja o fato inclusive de já, ser um já filme. traçaram um paralelo até entre o Tarzan e o filme do Frozen. Não sei se vocês já ouviram falar E disso. Enrolados também. A Elsa é É irmã, irmã gêmea da Rapunzel. No começo de Frozen, os pais das meninas vão para um casamento em um reino ali pertinho. Os teóricos acreditam que seja o casamento de Rapunzel, sua Os outra teóricos filha. parece que é tipo a profissão. Imagina o que é que você é, sou teórico da Disney. Meu Os profissionais do sonho! caso. Os profissionais da sonho! teoria da Disney. Os pais da Elsa, na verdade, foram no casamento da Rapunzel, que seria sua outra filha. Agora, só pra encerrar, né, uma teoria bem fumada um pouquinho. Como tudo nesse podcast. Sabem o Dunga, não o técnico da seleção brasileira, mas o anão O anão é o seu técnico. da Branca de Neve. Ele e Grande o... Dunga. Mentira. Ele e o Gepeto, do Pinóquio, na verdade, são São a a mesma mesma pessoa. Eu já li isso. tem O sentido nariz é algum, igual. velho. Quer dizer que o Dunga cresceu e teve um filho de madeira. É porque um anão crescer é complicado, né? Nessa teoria, conta-se que, na verdade, eram apenas 6 os anões originais da história da Branca de Neve. Só que eles acharam um bebê abandonado que viria a ser o Dunga. Inclusive, é interessante que o Dunga não fala, né? É o único dos anões que não fala. E então... ele tem uma cara de criança mesmo, né? Então, É. faz todo sentido realmente, galera. Acreditamos piamente. Porém, quando ele começou a crescer mais do que os demais, ele foi expulso, ele foi segregado, isolado. Ah, não. Ah, tá crescendo demais. Não. Você é muito Enfim, é um- grande, não gosto. Não pode, É um bullying reverso. Ele foi expulso e acabou voltando para a Itália, transformando-se Acabou no voltando pra Itália. Gepeto. Saiu de lá. Chique. Transformando-se no Gepeto, criador do Pinóquio. No GP, garota de programa. Eu não vou ler porque, assim, ela é o cúmulo do absurdo. É um cara, um blogueiro, que fala que Frozen e o Iluminado Eu amo essa, eu são conheço. exatamente o mesmo filme. O personagem principal em cada filme é um perigo para seus familiares. E depois eles fogem pro lugar frio, né? Um lugar É, gelado. uma passagem desoladora. E os dois sem ter atração por mulheres. Aham. E eu trouxe mais uma, só completando a fala de meu amigo Alex, que a Pequena Sereia e Peter Pan são do mesmo universo e que a mãe da Ariel morreu na mão do Capitão Gancho. Por quê? Porque quando se pensa geograficamente faz sentido, entre aspas. Só isso também. Quando você A pega o Dinamarca Atlas. e a Inglaterra ficam tão perto uma da outra que a Terra do Nunca poderia ser ali no meio, em algum lugar ali perdido, sabe? Assim, não que a Terra do Nunca exista, não querendo teorizar sobre isso, ou talvez sim, mas... E o centro anterior de que Atena, mãe de Ariel, pode ser vista em Peter Pan. Isso realmente é verdade, ela tá ali. É a mesma É o vestimenta. mesmo desenho. Uma coisa que eu acho que fez essas teorias surgirem de relacionarem um filme da Disney com o outro é porque naquela época, pra baratear os filmes, eles às vezes usavam o mesmo molde. Sim. Então a gente vê vários desenhos diferentes fazendo os mesmos movimentos corporais e às vezes o boneco com a mesma base. É. E acho que surgiu muito daí. As danças das princesas com os príncipes naquela época são idênticas, tem várias coisas comparando. As sereias eram muito mortas na mão de pirata. Então, assim, Nossa, isso era um problema, viu, Olga? era horrível. Inclusive, eu passei por um negócio. Minha mãe, inclusive, que Deus eu tenho. Agora... Bom que o PT resolveu com as leis. Acabou com minha vida. Agora, interessante é que é o seguinte, apesar do mesmo universo, a teoria em si não se conversa muito, né? Porque enquanto uma fala que o Capitão Gancho seria, na verdade, o cara bonzinho e que o Peter Pan é o malvadão, a outra fala que o Capitão Gancho matou sim. a mãe da Ariel, enfim, então... Uma coisa das teorias da conspiração que a gente tem que partir aqui do pressuposto é que não é pra fazer sentido. Se Não, faz só sentido, a gente tá indo pelo caminho errado. É só pra alimentar os nossos corações confusos. Exatamente. Ah, e recentemente estão lançando o live action de Aladdin, acho que já lançou. Já né? lançou. E Incrível o live action, por favor, assistam. Ele é Tudo. fortão e bonito. Will Smith é absolutamente perfeito. O pessoal aqui se Então, empolgou um pouco. tem uma teoria da conspiração que eu particularmente acredito um pouco, que é que Aladdin, na verdade, não se passa no passado, se passa no futuro no apocalíptico, futuro. quase apocalíptico, né? No jogo que tinha do Aladdin aparece placa de pare e tal. Um gênio, uma hora ele se transforma num carro. E, tipo, naquela época não tinha carro, né, pessoal? Sim, Então, será? muita gente acha que é no futuro pós-apocalíptico. Então, são muitas as teorias de viagem no tempo, né? Insira aqui o Hulk fazendo viagem no tempo.
Vingadoras! E uma que ficou bastante conhecida foi a de Andrew Carlson. Nana. Quase. Eu até achei, porra, será? Mas não era. Andrew Carlson. Não sei falar. Entra calcinha, vacina. Sim, é ele. Quando foi preso em 2003, depois de uma suposta fraude na Bolsa de Valores de Nova York. Relatos dizem que em 2 semanas o novato conseguiu conquistar 350 milhões de dólares. Ele havia multiplicado mais 430 mil vezes seu investimento inicial de 800 dólares. Eu gostaria de aprender com ele, mas... Foi o Então. Capitão América, menina, que voltou no tempo e aí já sabia o que ia acontecer. Aí investiu, é esperto, inteligente. Um ótimo momento pra gente falar sobre Vingadores agora. Qualquer momento pra vocês é um ótimo momento pra falar de Vingadores. Quem apoia um podcast só de Vingadores, só eu, Rani e Cauã, porque a Alex vai bater na cara de onde nós duas se Eu começar. saio também, Com ficar só certeza. vocês duas. Então, Andrew tinha realizado 123 transações de alto risco e todas deram certo. E essa sorte toda chamou a atenção de investigadores da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Mais ou menos o Tá que a Betina fez aqui, né? Que o acusaram de ter acesso a informações privilegiadas. De acordo com o novo milionário, ele tinha mesmo informações privilegiadas. Tá bom. Só que essas infos vinham do futuro. Interrogado pelo FBI. Essas infos? infos, Andrew alegou ser um viajante do Meu tempo Deus do céu. do ano de 2256. Por isso, sabia de antemão as oscilações que afetariam o mercado. Se eu for preso, eu com certeza vou jogar essa. Se alguma vez da minha vida eu for preso, eu falo, sou viajante do tempo. Por isso que eu tô cagando com tudo aqui. Sou viajante do tempo. Para provar que dizia a verdade, Andrew sugeriu revelar eventos do futuro, como a cura da AIDS e o paradeiro do terrorista Osama Bin Laden. Olha. No Piauí. Ora. Imagina. Ele Com queria certeza. muito dizer, ninguém deixou. Se tiver deixado, a gente já tá aqui, nem aceitei o Não teoria ia, da ter, conspiração ia ser uma mais. realidade. Em troca, queria sua liberdade para voltar ao século 23 em sua nave temporal. Meu Deus, eu sei quem ele é. Ele é o Arthur Isvael. E ele tá no YouTube, pesquisem depois. Idiota. Essa mesma Mano, pessoa. esse Que cara é horrível. supostamente estaria Mesma pessoa. escondida para evitar que a tecnologia caísse em mãos erradas. O mais intrigante é que, segundo os sites que relatam o caso, os agentes não encontraram nenhum registro sobre qualquer cidadão com o nome de Andrew Carlson, antes de dezembro de 2002, quando rolou a denúncia. Eu Ó. acho que a única que eu consigo ainda dar uma credibilidade é essa da viagem no tempo. Ah, Não sei porquê, eu tenho a sensação de que é possível. Inclusive, Mas assim, não chegou até a gente por motivos óbvios. Mas que já tem alguma formulação, já tem alguma ideia de como E- fazer e para... também, tipo... Eu assisti Homem-Formiga, galera. Exatamente. Vingadoras. Fala. Stephen Hawking, ele tinha toda essa teoria montada sobre viajar no tempo e tudo mais. Então, tem outras também teorias. Uma cena que ficou famosa no filme de Charles Chaplin. Uma senhora passando Isso é top, Steph. com o celular. Ela, tipo, passa com a mão assim no ouvido, meio... Todo mundo conversando. deduziu que era um celular. E era o celular, o grande Claro iPhone. que era. Mi Então, 9 da Xiaomi. um cara vestido totalmente diferente, né? Modernão, Numa né? época. Sim. Tem A foto dele, Tem É. uma foto. No Ele meio do povo com a Ele câmera. tá com com óculos, De ele óculos tá com escuros óculos, e tal. Uma camiseta meio xadrez estampada e tal. e- E, tipo, todo mundo muito velho oeste nos Estados Unidos. Sim, e ele e desse ele jeito, com esse- modernão. Parecendo estudante de qualquer federal. Ou seja, se vocês jogarem, tem muitas teorias sobre viagem no tempo. Eu acho que é o que tem mais teoria sobre viagem no tempo. Tem uma teoria bem legal também, que foram de duas tias acadêmicas que no começo do século passado, elas foram pra Versalhes e aí elas supostamente viajaram no tempo e elas viram Maria Antonieta, viram Sim, grandes sim, figuras sim, históricas. Elas escreveram um livro, chama A Aventura. Ficou suspeito porque elas já tinham um histórico de avistar coisas e tal, umas invencionices É um assim. negócio de esquizofrenia. E na mesma época tinha um poeta que ele dava várias festas à fantasia ao redor ali pela região. Então pode ter sido que elas tenham encontrado uma galera vestida como se fosse da era vitoriana, E andando, aí, e tenham achado. Assumiram que... Vai, o efeito Palhaçada, Mandela. viu? Desculpa, o efeito Mandela. Difícil. Tava colocando uma perna de novo. É porque o cão é muito bem articulado e eu não. Ele quer atrapalhar o podcrente de toda forma. Mas eu não- Mas não quem sou. tem um pacto com Deus não sai prejudicado nunca, já diria Marta Golpista. Mas assim. O efeito Mandela é um fenômeno onde um grande grupo de pessoas se recorda de um fato que, na verdade, nunca aconteceu. Quase uma histeria coletiva. É bem perto. Por exemplo, Nelson Mandela, ele morreu em 2013 em casa. Sim, muita gente Mas, acha que assim, ele morreu preso. Muita né? gente lembra claramente do fato que ele morreu nos anos 80 na prisão. Assim, tem gente que fala que acompanhou a transmissão do funeral dele na TV. Meu Deus do E céu. fala que com certeza acompanhou, sendo que o cara morreu de boa em casa em 2013, tem nem 10 anos ainda. Eu vi Vitória Campeão Brasileiro também. Todos sonhamos, vamos lá. Aquela famosa frase de Star Wars que até quem nunca assistiu, né, meu amigo Cauã? Eu assisti Star Wars. Você jura? Aham. Cauã nunca assistiu nada, então assim, Toy Story ele nunca assistiu. É A complicado. frase icônica do nosso vilão favorito, Eu sou Darth seu Vader. pai. Luke, eu sou seu pai. E que não é é essa Luke, frase. eu sou seu
pai. É não, eu sou o seu pai. Falando ainda de Star Wars, a gente tem o nosso querido C-3PO. Grande robôzinho. Acho que é em Império Contra-Ataca, não sei. Ele aparece com uma perna prateada e ninguém lembra desse fato. Todo mundo fala, Sim, ele é é sempre completamente cor de ouro, dourado, aquela a gente tá porra. mal, é todo pintado de ouro. Não, ele tá com a perninha prateada assim e ninguém lembra. Até que assiste o filme e fala, vixe. Quando a gente pensa no Pikachu de Pokémon, pica, pica, Meu Deus. ele tem a ponta da cauda pintada de preto, não é correto, meu amigo? Sim, Alex? sim. Não. É mentira, amigo Cauã! Ele tem a orelha pintada de preto. Também. Mas a cauda ele não tá pintada de preto, não. Ô, Na minha gente. cabeça também visualizo ele com a cauda pintada de preto, A mas minha nunca vida esteve. Foi uma mentira. Nunca esteve pintado de Farsa, preto. todo É esse toda tempo. amarelinha. Na verdade, quem tem a cauda preta é a anti-evolução Satã. dele, o Pichu. Ainda sobre falas de filme, no filme da Branca de De Na merda. branca de merda. Calma, show de raça negra, não, de... Aquele show que o Suplicy foi, tá só ele de branco ali no grupo. Racionais. Racional, raça negra. Ele tava na rodinha do Baiano Assiste recentemente, incrível. É, foi ontem, É anteontem. muito fácil de encontrar ele, velho. Porque, poxa, nem um bronze, né? Ainda falando sobre frase de filme, no filme da Branca de Neve, a frase dita pela queridíssima Rainha Má nunca foi espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu. Foi sim. Não. Eu tava lá, eu era o Todo mundo- espelho. Eu era a Branca de Neve, tá correndo, girando Eu era a frase. loucamente na floresta. Eu era o fundo do poço com que ela conversa. Isso é de outro filme, né? Terapia, viu, amigo? A frase que ela fala é mágico espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Criança é uma coisa incrível pra criar uma memória, assim, inexistente. Muitas pessoas juram de pé junto que no 11 de setembro, o episódio de Dragon Ball Z, que Goku se transformava em Super Saiyajin 3... Meu Deus, qual a relação? Foi do interrompido anime? pelo plantão da Globo. Mas foi porque eu tava referente ao assistindo ataque TV das Torres Globinho. Gêmeas. Eu vou lhe provar que não foi. Ela vai voltar no tempo aqui contigo agora. O primeiro plantão foi dado às 9h45, o segundo às 10 horas, quando o primeiro avião se chocou. A TV Globinho, quando passava Dragon Ball, só foi às 11 horas. Mas a transformação de iria ao ar Goku 11 demorou horas. 5 episódios. Ah, vai tomar no cu. Na verdade, a TV Globinho nunca existiu de verdade. Era só efeito Mandela. A Fátima tá aí desde Desde 92. sempre. Deus é A mais. TV Globinho ia Tá ao ar. amarrado. Essa é uma geração toda Foi uma traumatizada. grande alucinação coletiva, Foi. a TV Globinho. 3 nunca peões existiu. demais, vocês criaram na cabeça de vocês. A TV Globinho, que ia passar Dragon Ball, só foi ao ar 11 horas. Na verdade, ia, porque foi cancelado no dia por conta do ataque. Ou seja, Alex, você estava fumando maconha naquela idade. Aos 2 Com 4 anos de idade. Porra, olha lá Drew Barrymore aí, que fumando, bebendo, cheirando as coisas tudo. Além de ser Lohan. Ah. Mentira, brincadeira. Criaram diversas explicações para o efeito Mandela, incluindo lavagem cerebral, histeria coletiva, teorias quânticas e até múltiplos universos. Eu admiro o empenho da raça humana. Você quer dizer que existem multiversos? Eu só não entendi a questão da lavagem cerebral, mas... Amigos, o resto todo você entendeu, né? Não, lógico, porra. Porém, a real é que a nossa memória é muito seletiva e imutável. Você pode lembrar de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, mas você pode não lembrar o que almoçou ontem, que é o meu caso, porque no caso eu não almoço. Eu almocei batatinha frita de calão, não almoço. Se alguém falar pra você sobre algo de anos atrás, é bem capaz que sua cabeça adote aquilo como verdade absoluta, cria até memórias em torno disso e vai alimentando aquilo ali. Muitos casos se tratam de coisas pequenas, na maioria das vezes. Assim, não é nada que vai mudar a história do universo. Tipo, sei lá, eu ter conhecido meu pai. Uma coisa que... não, Caralho. Olé! Existem pessoas que acreditam fielmente que o Kit Kat é escrito com hífen no meio. não é. Não é. Meu Deus Não é não? do céu. Não. Mas, meu Tá Deus, vendo? tá na embalagem. Não Eu tá. compro agora, eu mostro pra você. Quer ir lá pegar? Não, melhor Ah. não. Não tenho dinheiro. Então Essa porra é pronto. cara, velho. Kit Kat é cara pra São caralho. Você coisas é doido. pequenas que são fáceis da nossa mente ali, dá uma confundida, dá uma tropeçada, sai até... Então, falando sobre Viagem no Tempo, eu queria indicar um filme muito bom que saiu, acho que ainda tá em cartaz, né? Vingadores o nome. Vingadoras. Meu Deus do céu. Ai, é, menina, eu vou dizer mesmo. Falando em teorias da Homem-Formiga conspiração. 1, Homem-Formiga e a Vespa também servem, são muito bons pra isso. Então, falando sobre indicações, no tema de Aliens, eu queria indicar a série que tá no Netflix, que é do History Channel, que é Alienígenas do Passado. Fala muito sobre alienígena na política. E sobre a Terra plana também tem um documentário na Netflix. Chama os mutantes. Chama Terra plana. Chama... Que específico, né? Engraçado e um pouco desesperador ver as pessoas teorizando verdadeiramente sobre isso, mas enfim, fica a seu critério. Nosso colega da produção aqui acaba de indicar a série Tem Além lá? da Imaginação. Tem na Netflix, Raimundo? Nossa produção tá aqui recomendando pra vocês assistirem no conforto da casa de vocês, Além da Imaginação, que é uma série que contém tudo sobre conspiração. Eu vou, quando chegar em casa, eu vou dar uma olhada. E que pode ou não ter na Netflix. A informação aí que a gente deixa a Aí, critério série de de vocês. Schrödinger. Dá uma pode. procuradinha. Apenas pra reiterar, né, o que eu também já falei anteriormente, dei uma olhada no trailer da Pixar, né, falando da Disney e tudo, que é algo muito bom, velho, falando sério mesmo, de verdade, nisso não é piada que a gente tá fazendo, é uma coisa bem séria mesmo, é uma teoria muito Isso boa. aqui é jornalismo sério que a gente faz. Pra quem não sabe, a gente é estudante de jornalismo aqui. A gente tá
tá? Trazendo informação pra vocês. Tem um filme sobre extraterrestres que é Laconga Sex. que é ET, Minha Casa. Vocês poderiam muito assistir. E.T. Minha telefone, minha casa. Não, mas tipo, tem sinais. Não sei se vocês já viram. Sinais com Mel Gibson. Não, nunca vi. E o... Tem também as reportagens da Record pra você ver do ET Bilu, pra você realmente se aprofundar no assunto extraterrestre aí. E buscar conhecimento. Tem os vídeos no importantíssimo. YouTube. ET Bilu podia voltar como youtuber, Fica igual... na mesma sessão de Pedrinho Matador. Exato, isso que eu ia falar. Pedrinho Matador e ET Bilu seria maravilhoso, uma Com dupla dinâmica dessa no certeza. YouTube. Com Dá uma certeza. pesquisada também no Chupacu de Goiânia. Mas é com esse nome mesmo? Ele representa um grande risco anal para as pessoas de Goiânia. O nosso querido podcast fica por aqui, o nosso cemitério tá fechando e o recado de hoje para o próximo episódio é: Busquem conhecimento. Que pariu. Olga hoje, ela veio trabalhando na voz. Algum problema? Então, a gente tá saindo aqui. Valeu, é nóis, viu? Até o próximo. Chama o coveiro. É importantíssimo que o nosso podcast está disponível no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e também no YouTube. Por favor, inscrevam-se, comente, curta, compartilha. Sigam. compartilha, velho, que não tá tão ruim assim não, a gente tá se esforçando, a gente fala, mas não tá ruim assim não. Os 6 inscritos, se quiserem dar dicas. Eu apresentando meus trabalhos na faculdade. Ô, não tá tão ruim assim não, professor, na moral. Pelo menos 6, velho. Na moral, por amor de Deus. É o exato número de inscritos que a gente tem, né? Ou seja, estamos no caminho certo. O perdigoto meu voou aqui. Enfim, pessoal, fique com Jesus. Ou não. E a Bebam terra é plana. água, se hidratem.